seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós olhamos para as notícias e pensamos nelas do ponto de vista bíblico, como um cristão tem a Bíblia como a sua regra de vida e prática. No meio de tantas notícias tristes e tanta coisa que nos puxa para baixo, se nós tivermos um bocadinho de olhar e as buscarmos, nós ainda podemos encontrar no meio de tanta coisa triste notícias extraordinárias que podem nos fazer ver o milagre da vida e do propósito da vida. Adalberto e Elisângela estavam muito felizes, estavam à espera do seu segundo filho. Era um momento de alegria, era um momento de expectativa, era um momento que eles aguardavam com bastante ansiedade, até que alguns sintomas gripais começaram a trazer alguma preocupação. A preocupação acabou por se agravar, finalmente acabaram por fazer o teste e perceberam que estavam infectados com o Covid. Era imediatamente uma grande preocupação, Elisângela grávida e com o Covid. A situação, infelizmente, não foi uma situação suave. Elisângela começou a piorar, a ficar cada vez com mais dificuldade respiratória e, por fim, teve que ser internada. Não somente foi internada, mas percebeu-se que ela não conseguia recuperar os níveis de oxigenação e o seu estado de gravidez não facilitava a situação. Ela passou aos cuidados intensivos e finalmente teve que ser sedada para poder ser colocada no ventilador. Grávida, sim, a alegria que vinha da vida, de uma nova vida que se formava, mas agora nos cuidados intensivos, em coma induzido para poder continuar a sobreviver. Com a passagem do tempo percebeu-se que seria necessário fazer o parto deste bebê mesmo com a sua mãe em coma. A decisão foi extremamente difícil. Pessoas envolvidas neste processo, como o Dr. Gustavo Jesus, o internista que estava a dirigi-la ou a acompanhá-la, o Dr. Diogo Campos, diretor da obstetrícia de Santa Maria, a Dra. Mónica Centeno, também envolvida neste processo, e tantos outros colegas médicos e enfermeiros tiveram que tomar a decisão dificílima. Iriam fazer o parto desta senhora que estava em coma, com o Covid, para poder o seu bebê nascer, estando ela ligada a um ventilador e a um SMO, uma máquina que ajuda a fazer a oxigenação do sangue. Mas depois de muitas decisões, depois de muito pensar, eles finalmente perguntaram ao pai se haveria autorização e ele disse que sim, que Adalberto e Elisângela são membros de uma igreja evangélica e a sua igreja e os seus pastores estavam em oração intensa para que Deus colocasse a sua mão neste processo. Os médicos avançaram utilizando todos os recursos que a medicina tem e que Deus permitiu que o homem desenvolvesse. E conseguiram, de forma realmente bem-sucedida, trazer este bebê ao mundo, mesmo com a sua mãe em coma ligado a um ventilador. A mãe continuou em coma e as enfermeiras colocavam o som gravado do seu bebê a chorar ao lado da sua cama para que isso pudesse servir de estímulos. Imagens, fotografias tiradas para que a mãe pudesse ter esta imagem quando acordasse. Finalmente, ao fim de 16 dias do nascimento do seu bebê, Elisângela acordou, mas ainda não tinha forças suficientes para poder ficar de pé e tomá-lo no colo. Só aos 22 dias depois do parto é que esta mulher conseguiu finalmente ter o seu bebê no colo, tão pequenino, pouco mais de 1 quilo. 2 meses e eles tiveram alta e foram para casa. É verdadeiramente um milagre. Neste momento, existe apenas mais um caso descrito de um parto semelhante que foi feito com a mãe em coma ligada a um ventilador e a um SMO. Aconteceu na Polónia. Milagres em tempo de pandemia. Com mais de 50 anos de serviço, a enfermeira Betty Greer Gallagher estava a ponto de se reformar. Estava na hora de finalmente ela poder aproveitar. Ela se aproximava dos seus 79 anos e todos sabiam que o momento já tinha sido adiado muitas vezes. Mas esta enfermeira que trabalhava no turno da noite do centro hospitalar de Coza Valley, no Alabama, nos Estados Unidos, tomou uma decisão diferente. Assim que o Covid chegou e a situação começou-se a agravar, percebendo a necessidade enorme que havia, ela tomou a decisão de continuar a fazer aquilo que fez a vida inteira, ou seja, tomar conta das pessoas. Conhecida como uma enfermeira preocupada, humana, que estava realmente voltada para aquilo que eram as situações das pessoas, ela envolveu-se de todo o coração para tentar ajudar os muitos doentes que foram chegando ao seu centro hospitalar infectados com Covid. Até que em 19 de dezembro ela mesma teve que ser internada, contaminada com o novo vírus. Betty faleceu a 10 de janeiro deste ano, um dia antes de completar 79 anos.
Quando se conversou com alguns dos seus colegas e as pessoas que a acompanhavam de perto, aquilo que ficou evidente foi que ela não fez isto para poder aparecer. Não tinha interesse nenhum de se destacar. Ela fez porque era isto que ela era. Era o seu propósito de vida. Era a sua convicção. Era uma mulher que tinha a certeza de que estava aqui porque havia algo superior a ela neste mundo. Tinha esta convicção da parte de Deus e tinha esta convicção como propósito da sua vida. Klein é uma professora de 54 anos. Ela já venceu um cancro, mas no verão passado ela foi diagnosticada com um novo cancro nos ovários e ia ter que começar a fazer quimioterapia em plena situação de pandemia. Mas Klein tem uma característica, ela é uma professora apaixonada do Falcon Heights Elementary School em Falcon Heights, Minnesota. Há 32 anos que ela é professora. E ela pediu à diretora da sua escola que a permitisse que ela continuasse a ajudar os seus alunos. Tendo em conta a pandemia e a necessidade de dar as aulas através dos meios da internet, ela criou as condições para que mesmo no tempo da sua quimioterapia continuar a dar aulas. Então mesmo nos dias em que ela está de cama depois da quimioterapia na sua casa, ela tem o sistema montado para poder estar com os seus alunos. Mesmo nos dias em que ela vai para o centro hospitalar, onde ela vai receber a quimioterapia, ela tem as condições montadas para que os seus alunos não deixem de ser atendidos. A sua turma é de alunos de 5 e 6 anos. O que ela descreve é a imensa energia que as crianças nesta idade têm. A sua alegria de poder partilhar com eles coisas novas e a satisfação de ver as crianças entendendo aquilo que está a acontecer. O que ela diz é que ela não quer parar de fazer isto porque isto é parte da sua vida. Isto é quem ela é. Ela tem esta convicção de que nasceu para poder fazer isto e ela não quer deixar de o fazer, mesmo que haja alguma debilidade física ou alguma limitação, de estar presente. E desta maneira ela continua a ser um elemento de inspiração para todos os seus colegas naquela escola. 3 histórias diferentes. Não temos a certeza de como é que todas elas vão terminar, sabemos da enfermeira que faleceu. Mas o que nós sabemos e podemos ler destas histórias é que mesmo no meio desta situação que estamos a viver, há coisas extraordinárias a acontecer. E há pessoas a terem a percepção de que esta pandemia não fez a vida parar. O nosso dia a dia continua. Nós não vamos recuperar 2020 e não vamos recuperar 2021. Nós não podemos simplesmente riscá-los do calendário como se eles não tivessem acontecido. Historicamente falando, vão ficar marcados como uma época, mais uma vez, obscura na história da humanidade, como várias outras pandemias já aconteceram. A pergunta é, como é que você e eu vamos lidar com isto? Biblicamente falando, nós cremos que estamos aqui não por acaso. Nós não somos resultado de um processo evolutivo. Nós não estamos aqui porque, enfim, um dia uma espécie ficou cansada disto e passou a ser aquilo, ou porque ao fim de muitos milhões de anos finalmente surgiu alguém com capacidade de pensar, consciência e vida espiritual. Nós não aceitamos isto. Não faz sentido. Nós cremos num Criador inteligente, superior e poderoso, que fez a humanidade com um propósito. E por cremos que existe um Criador por trás de todas as coisas que estão à nossa volta, nós cremos que existe propósito para a criação e nós temos uma razão e um motivo para estar aqui. Você sabe qual é o seu? Está a viver para Ele. Quando nós temos a convicção do que é que estamos aqui a fazer e qual é a razão de ser da nossa vida, as coisas são bastante mais fáceis. Não quer dizer que o dia-a-dia seja sempre alegrias e sorrisos e festa. Nós nos cansamos, nos irritamos como qualquer pessoa, mas voltamos ao nosso foco, porque nós sabemos porque é que estamos aqui. Um cristão está aqui porque Deus o criou. Está aqui porque Jesus o salvou. Está aqui porque foi feito à imagem do Criador para refletir a sua glória. Está aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Está aqui para cumprir com os seus dons e os seus talentos aquilo que Deus tem para a sua vida. E esta vida é uma vida que faz sentido. É uma vida que tem razão de ser. É uma vida que pode ultrapassar todos estes obstáculos tão tremendos como nós lemos nestas pequenas histórias. Que a sua convicção possa ser forte. Que você encontre em Deus o propósito da sua vida e que com Ele possa vencer todas as barreiras.